Há manhãs em que a vida decide tudo antes mesmo de você sair da cama. Não com barulho, não com grandes anúncios, mas naquele instante quase invisível em que seus olhos se abrem e sua mente escolhe entre se entregar ao mundo ou governar a si mesma. É aí que muita gente se perde sem perceber. Um pensamento solto, uma mão que corre para o celular, uma alma que desperta já ajoelhada diante da pressa. Mas também é aí que nasce a diferença entre quem vive arrastado pelos dias e quem aprende a caminhar com firmeza por dentro deles. Me diga, quando o amanhecer te encontra, você pertence ao caos ou pertence a si mesmo? Se quiser, escreva nos comentários apenas esta frase: eu começo por mim. Guarde isso como quem acende uma chama discreta no peito, porque hoje você vai entender que amanhã não é apenas o início de mais um dia. Ela é o espelho silencioso da pessoa que você está se tornando. E se você aprender a atravessá-la com clareza, disciplina e presença, não estará apenas organizando sua rotina, estará moldando seu caráter como um estoico molda a própria alma diante do destino. O primeiro gesto não acontece no corpo, acontece na mente. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer conversa, antes mesmo de colocar os pés no chão, existe um território que precisa ser conquistado. O território dos pensamentos que chegam com o amanhecer, porque a maioria das pessoas acorda e já entra em estado de reação. Abre os olhos e imediatamente se vê puxada por mensagens, pendências, notícias, expectativas, cobranças. Em segundos o dia deixa de ser um campo que poderia ser cultivado com consciência e se transforma numa invasão. A mente, ainda frágil no despertar, se torna refém do que aparece primeiro. E quase nunca o que aparece primeiro é o que edifica. É o ruído, a urgência, a distração. O medo sutil de estar atrasado para alguma coisa que nem sempre importa. É assim que tantos começam amanhã perdendo a própria presença. O estoico sabe que a primeira vitória do dia não é produtiva, é interior. Ele entende que não pode impedir que o mundo traga problemas, atrasos, contradições ou pessoas difíceis, mas pode impedir que tudo isso entre sem filtro em sua consciência logo cedo. Por isso, em vez de entregar a mente ao acaso, ele faz uma pausa, pequena, silenciosa, quase imperceptível para quem olha de fora, mas decisiva para quem vive por dentro. Ele se pergunta que tipo de homem quer ser naquele dia, não o que deseja sentir, porque sentimentos oscilam como o vento, mas o que decide sustentar. Calma diante do atrito, lucidez diante da confusão, dignidade diante das pressões. Essa pergunta muda tudo, porque enquanto muitos acordam querendo controlar o dia, o estoico acorda querendo governar a si mesmo. Pense nisso com honestidade. Quantas vezes seu dia foi arruinado não por algo realmente grave, mas por ter começado sem eixo, um incômodo pequeno que cresceu, uma notificação que roubou sua direção, uma comparação inútil que contaminou sua energia, uma ansiedade que entrou cedo demais e ficou até a noite. O problema raramente está apenas no que aconteceu. O problema está em quem assumiu o comando primeiro, sua consciência ou o mundo externo. Quando você começa o dia sem se possuir, passa o restante dele tentando se recuperar. E isso cansa de um jeito profundo. Cansa porque fragmenta. Cansa porque te divide. Cansa porque no fim da tarde você percebe que viveu muito, reagiu muito, correu muito, mas quase não esteve inteiro em momento algum. É por isso que amanhã precisa ser tratada como um portal e não como um corredor de fuga. Antes de buscar velocidade, busque direção. Antes de responder aos outros, responda a si mesmo. Pergunte em silêncio: o que pode me desestabilizar hoje? Onde costumo perder minha paz? Em que situações minha mente se enfraquece? Essa não é uma prática pessimista, é uma forma elevada de preparação. Os antigos entendiam que o homem que prevê o choque não se despedaça com facilidade quando ele chega. Não porque a dor desaparece, mas porque a alma já não está desprevenida. Se você sabe que enfrentará pressões, não precisa acordar assustado, precisa acordar alinhado. Se sabe que alguém poderá te testar, não precisa pedir um mundo mais fácil, precisa fortalecer sua resposta. O erro de muita gente é desejar dias sem obstáculos. O estoico deseja uma mente que não se ajoelhe diante deles. Então, quando o amanhecer chegar,
Não comece pedindo conforto, comece pedindo clareza. Não diga a si mesmo que quer um dia leve, diga que quer um espírito firme, porque dias leves nem sempre educam. Às vezes são os dias exigentes que revelam o quanto você amadureceu. Às vezes é justamente o imprevisto que mostra se sua disciplina é real ou apenas entusiasmo passageiro. E amanhã é o momento em que essa decisão é selada. Você pode se levantar como alguém que aguarda ser poupado ou como alguém que está disposto a honrar o que vier. Há uma diferença imensa entre essas duas posturas, e essa diferença começa nos primeiros minutos, quando ninguém está olhando e ainda assim você está escolhendo quem será. Não entregue esse momento ao automático. Não permita que o primeiro alimento da sua mente seja a ansiedade disfarçada de informação. Há conteúdos que entram cedo demais e deixam resíduos o dia inteiro. Uma imagem, uma comparação, uma notícia amarga, uma conversa vazia. Tudo isso parece pequeno, mas vai moldando a paisagem interior de onde nascerão suas decisões. Sua mente, ao despertar, é como terra, recém-aberta depois da chuva. O que cai ali primeiro cria raiz com facilidade. Por isso, seja rigoroso com o que você permite entrar. Talvez o seu maior ato de força pela manhã não seja fazer muito, mas proteger o seu centro antes que o mundo tente ocupá-lo. E quando essa proteção se torna hábito, algo começa a mudar. Você ainda terá tarefas, ainda encontrará contratempos, ainda ouvirá coisas injustas, ainda verá planos escaparem por entre os dedos, mas já não começará o dia em posição de fragilidade. Haverá dentro de você uma espécie de coluna invisível, uma presença mais sóbria, uma calma que não depende de silêncio externo, porque nasceu de uma escolha interna. É assim que o espírito estoico desperta, não como quem foge do mundo, mas como quem se prepara para entrar nele sem se perder. Tudo começa aqui, nesse ponto exato entre abrir os olhos e entregar a alma. E quase ninguém percebe o poder contido nesse intervalo. Mas é nesse intervalo que você decide se vai viver puxado pelas circunstâncias ou guiado por princípios. É nesse intervalo que você planta a semente do tipo de homem que se tornará ao cair da noite. Porque amanhã nunca é só manhã. Ela é direção, declaração e destino em forma de hábito. E o que você faz nela, mesmo que pareça pequeno, está ensinando ao seu caráter como existir. Depois de conquistar a mente, vem uma batalha que parece pequena, mas revela muito sobre a força de um homem, a maneira como ele se levanta. Porque existe uma diferença profunda entre acordar e realmente assumir o dia. Muita gente desperta, mas continua deitada por dentro. Continua negociando com a própria fraqueza, fazendo promessas de mais 5 minutos, cedendo à voz macia que sempre oferece conforto imediato em troca de direção perdida. E quase nunca se percebe o preço dessa troca. Parece só um atraso, parece só um gesto sem importância. Mas a verdade é que cada concessão matinal ensina algo à sua alma. Ensina que sua palavra para si mesmo pode ser dobrada. Ensina que o impulso pode mandar mais do que a intenção. Ensina que, diante da primeira resistência do dia, você recua, e esse padrão, repetido em silêncio, vai se infiltrando em tudo. Não fica só na cama. Ele entra nas metas adiadas, nas decisões frouxas, nos limites que você não sustenta, nas promessas que faz a si mesmo e abandona pelo caminho. O estoico não se levanta apenas porque o relógio mandou. Ele se levanta porque compreende que existir exige participação. A vida não foi dada para ser assistida debaixo das cobertas, enquanto a coragem espera do lado de fora. Quando Marco Aurélio precisava sair do leito, ele lembrava a si mesmo que não havia nascido para se aquecer, mas para agir conforme sua natureza. E essa lembrança continua viva porque toca em algo essencial. Você não está aqui apenas para buscar conforto. Você está aqui para construir caráter. Está aqui para dar forma a uma vida que não será decidida pelas suas vontades mais fracas, mas pelos seus compromissos mais altos. Cada manhã em que você se levanta com firmeza, está dizendo ao seu próprio espírito que não será governado pela inércia. Mas repare, isso não é um culto vazio à dureza. Não se trata de acordar cedo para parecer disciplinado, nem de transformar a rotina em performance. O que está em jogo é mais íntimo.
Levantar-se com um propósito é um ato de alinhamento. É fazer com que o corpo acompanhe a decisão que a consciência já tomou. É parar de viver dividido entre o que sabe que deve fazer e o que a preguiça insiste em negociar. Porque uma mente pode até ter grandes ideias, mas se o corpo foi treinado a ceder ao impulso, essas ideias não se sustentam. O caráter precisa de encarnação, precisa aparecer nos gestos concretos, precisa ser visto no momento em que o alarme toca e você escolhe não começar o dia obedecendo ao desconforto. Talvez pareça exagero dizer que a maneira como você sai da cama influencia a vida inteira. Mas observe bem, o dia sempre começa exigindo uma pequena renúncia, sair do estado de repouso e entrar na responsabilidade. Quem falha repetidamente nesse pequeno rito passa a carregar consigo uma espécie de hesitação constante. A alma se acostuma a empurrar tudo um pouco mais para frente. E quando surgem as decisões maiores, a mesma lógica aparece com outra roupa. Depois eu começo, depois eu enfrento, depois eu mudo, depois eu digo, depois eu assumo. Só que a vida não costuma ser transformada pelos grandes momentos que imaginamos. Ela é desenhada pelos pequenos instantes em que decidimos se obedeceremos ao que é fácil ou ao que é correto. Por isso, ao abrir os olhos, não permita que a primeira conversa do dia seja uma negociação com a fraqueza. Levante-se antes que a mente comece a fabricar argumentos elegantes para permanecer onde está. Porque ela fará isso. Ela vai dizer que você merece mais descanso, que hoje pode ser exceção, que amanhã compensa, que ainda há tempo. A mente não disciplinada é extremamente criativa quando quer preservar o conforto. E se você não percebe isso cedo, ela passa a escrever o roteiro inteiro do seu dia. O estoico, porém, aprende a reconhecer essa voz sem se curvar a ela. Não a odeia, não a dramatiza, apenas a vê pelo que é, um impulso passageiro, não uma ordem legítima. E então se move. Há uma dignidade silenciosa em começar o dia assim, sem espetáculo, sem anúncio, apenas com a firmeza de quem entende que o primeiro compromisso da manhã não é com o mundo, é com a própria integridade. Você disse que se levantaria? Então levante. Você decidiu que viveria com mais ordem? Então comece quando ainda é escuro, quando ainda está quieto, quando ninguém vai te aplaudir por isso, porque é nesse lugar sem testemunhas que o caráter ganha músculo, não no discurso, mas no gesto, não na intenção bonita, mas na fidelidade simples e repetida. E uma vez de pé, existe outra escolha decisiva: o que fazer com os primeiros minutos? Muitos se levantam apenas para cair em outra forma de submissão. O corpo saiu da cama, mas a mente imediatamente se ajoelha diante do celular. E então, o que poderia ser um amanhecer de direção vira uma entrega. Mensagens, redes, comparações, notícias, urgências alheias. Em segundos, o eixo é roubado. O homem que mal abriu os olhos já está reagindo ao humor do mundo. É como se desse a chave da própria casa mental a qualquer voz que batesse primeiro na porta. E depois se pergunta por que vive cansado, fragmentado, impaciente, sem centro. A resposta muitas vezes está nesse gesto aparentemente inocente: começar o dia consumindo o que não fortalece. É preciso coragem para proteger amanhã num tempo em que tudo disputa sua atenção logo cedo. Coragem para dizer: antes de ouvir o mundo, eu preciso me escutar. Antes de receber demandas, eu preciso lembrar meus princípios. Antes de correr, eu preciso escolher a direção. Esse cuidado não é luxo espiritual, é estratégia de lucidez. Porque quem começa amanhã sendo puxado por estímulos externos, dificilmente consegue recuperar a soberania mais tarde. A mente entra em modo reativo e tudo passa a ser vivido no improviso emocional. Já reparou como alguns dias parecem escapar por entre os dedos sem que você consiga se reencontrar? Muitas vezes isso começou cedo, no instante em que você permitiu que o ruído atravessasse a porta antes da consciência assumir o comando. Então crie um ritual que não seja bonito para os outros, mas útil para a sua alma. Pode ser um copo de água em silêncio, um alongamento simples, uma página lida com atenção, alguns minutos de respiração, uma oração, uma escrita curta, um pensamento escolhido com intenção. O gesto em si
importa menos do que o espírito com que ele é feito. O que transforma não é a complexidade do hábito, mas a mensagem que ele envia ao seu interior. E a mensagem precisa ser clara. Eu não começo o dia em submissão, eu começo em presença. Eu não desperto para correr atrás do caos, eu desperto para ordenar meu espírito antes de agir. Esse pequeno conjunto de ações cria algo poderoso com o tempo. Você começa a perceber que a disciplina não é uma violência contra si mesmo, mas uma forma de respeito. Respeito pelo tempo que recebeu, respeito pela mente que precisa de direção, respeito pelo corpo que serve à sua missão, respeito pela vida que não será vivida de novo. Há pessoas que tratam suas manhãs como se fossem infinitas, como se sempre houvesse outro começo disponível para compensar a negligência de hoje. Mas o estoico lembra, cada amanhecer é único, cada manhã desperdiçada não volta. E isso não precisa gerar culpa, precisa gerar lucidez, não para viver com tensão, mas para viver com urgência serena, a urgência de quem sabe que o tempo é sagrado e por isso não o entrega facilmente às distrações. Com o passar dos dias, esses gestos simples criam uma identidade. Você já não depende tanto de motivação, porque passou a confiar mais na estrutura do que no humor. Já não espera sentir vontade para fazer o que precisa ser feito. Faz porque reconhece que a vida madura não pode ser governada por flutuações emocionais. Isso traz uma liberdade inesperada. A liberdade de não precisar negociar consigo o tempo todo. A liberdade de não acordar em guerra com a própria rotina. A liberdade de caminhar com mais inteireza porque existe coerência entre o que você acredita e o que você pratica. E essa coerência fortalece de um jeito que o mundo não vê de imediato, mas você sente. Sente no olhar mais estável, na palavra menos ansiosa, na decisão mais limpa, na capacidade de atravessar o dia sem se desmontar a cada atrito. Por isso, quando amanhã chegar, não pense apenas em levantar o corpo. Pense em erguer a sua autoridade interior. Pense em sair da cama como quem atravessa um portal. De um lado, a vida vivida por inércia. Do outro, a vida vivida por princípio. De um lado, o homem que cede ao conforto e passa o dia tentando compensar a própria fraqueza. Do outro, o homem que aceita o desconforto inicial e, por isso, entra nas horas seguintes com mais clareza e domínio. Você escolhe esse homem muito cedo, antes que o sol esteja alto, antes que o mundo cobre respostas, antes que qualquer outra pessoa interfira. E essa escolha, embora silenciosa, ecoa em tudo, porque cada manhã guarda uma pergunta que quase ninguém ouve, mas que define destinos inteiros. Você vai se possuir ou vai se abandonar outra vez? O estoico responde sem alarde, com o corpo em movimento e a alma desperta. Ele se levanta. Ele protege o início do dia. Ele recusa a servidão das distrações. Ele honra o que sabe. E assim, sem precisar dizer nada, começa a viver como alguém que não quer apenas passar pelas horas, mas merecê-las por dentro. Depois que a mente desperta e o corpo se levanta, surge uma pergunta que poucos fazem com seriedade, embora ela determine quase tudo. Para onde vai a sua energia hoje? Porque não basta acordar cedo, não basta sair da cama com firmeza, não basta até mesmo proteger os primeiros minutos do dia, se logo em seguida você entrega suas horas ao que é urgente, barulhento e vazio. Há pessoas disciplinadas no gesto, mas dispersas no destino. Elas se levantam, se movem, respondem, resolvem, correm e ainda assim terminam o dia com a sensação estranha de não terem tocado o essencial. Isso acontece porque o mundo sempre oferece tarefas, mas raramente oferece direção. A direção precisa ser escolhida por você, antes que as demandas alheias se instalem no centro da sua agenda e no centro da sua mente. O estoico entende que o tempo não é apenas uma sequência de horas, mas a matéria invisível da própria vida. O que você chama de rotina, os antigos chamariam de destino em construção. Cada manhã é uma oportunidade de decidir o que merece a parte mais lúcida da sua consciência. E esse é um ponto que muitos ignoram. O melhor de você costuma aparecer no início do dia, antes do acúmulo, antes da fadiga, antes das frustrações pequenas que vão minando o foco. Há um momento em que sua mente está mais limpa
e seu espírito mais disponível. Se você gasta esse ouro interior com distrações, conversas vazias, indecisão ou consumo passivo, está entregando sua porção mais valiosa ao que menos importa. Depois tenta compensar à tarde, à noite, no improviso, mas já não é a mesma coisa. Amanhã tem uma força que não se repete. Ela não deve ser desperdiçada. Por isso, antes que o mundo te diga o que fazer, diga a si mesmo o que realmente importa. Não sem coisas. Não uma lista que só alimenta a ansiedade. Poucas e decisivas. O que, se fosse feito hoje, daria dignidade ao seu dia. O que, se fosse ignorado de novo, continuaria te afastando da vida que você diz querer. Talvez seja uma tarefa concreta. Talvez seja uma conversa que você evita. Talvez seja cuidar do corpo. Talvez seja criar algo em silêncio. Talvez seja organizar o que está em desordem. Talvez seja simplesmente cumprir o que já sabe há tempos que precisa ser feito. O importante é que você nomeie o essencial antes que o ruído nomeie por você o secundário, como se fosse prioridade. Existe uma violência sutil em viver sem esse discernimento. Não a violência do grito, mas a da dispersão. É quando o dia vai sendo preenchido por demandas legítimas, porém não centrais. Tudo parece importante, tudo parece urgente, tudo parece inevitável. E no fim da tarde, quando você olha para trás, percebe que esteve ocupado, mas não orientado. Esse tipo de cansaço é um dos mais corrosivos, porque não nasce do excesso de esforço, mas da sensação de ter se doado inteiro ao que não fortalece sua vida por dentro. É como construir muito e ainda assim sentir que nada se ergueu no lugar certo. O estoico foge dessa armadilha, não tentando fazer tudo, mas aprendendo a honrar o que é principal. E para honrar o principal, você precisa aceitar uma verdade que o ego moderno resiste em ouvir. Não dá para abraçar tudo. Toda vez que você escolhe uma prioridade verdadeira, está também renunciando a muitas distrações disfarçadas de obrigação. Isso exige maturidade, porque o mundo vai tentar convencê-lo de que disponibilidade total é virtude, de que responder rápido é eficiência, de que estar em todo lugar é relevância. Mas presença espalhada demais vira fragmentação. O homem que se oferece por inteiro a tudo, logo não pertence mais a nada nem a si. A sabedoria está em saber onde sua energia produz sentido e onde ela apenas desaparece. E essa sabedoria precisa nascer cedo, quando sua alma ainda está inteira o suficiente para perceber a diferença entre servir a um propósito e apenas apagar incêndios. Talvez você já tenha vivido isso. Há dias em que uma única ação feita com profundidade reorganiza o espírito inteiro. E há dias em que 20 ações superficiais só aumentam a sensação de peso. Não é a quantidade que cria paz, é a coerência. É sentir que o que você fez estava alinhado com quem deseja se tornar. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que o homem precisa cumprir a obra que lhe cabe sem se perder em movimentos desnecessários. Essa simplicidade é poderosa. Ela liberta você da compulsão de parecer produtivo e te devolve a coragem de ser fiel ao essencial, mesmo que isso não impressione ninguém. Porque no fim, a vida não se mede pelo volume de movimento, mas pela qualidade da direção. Quando você define prioridades pela manhã, algo se ajusta dentro de você. A ansiedade diminui, porque a mente deixa de vaguear entre possibilidades infinitas. O foco se fortalece, porque já não precisa negociar a cada minuto o que merece sua atenção. O respeito por si mesmo cresce, porque você começa a agir como alguém que sabe que seu tempo tem valor. Isso muda até a maneira como enfrenta os imprevistos. Eles continuam existindo, claro. O telefone toca, o plano muda, alguém interrompe, algo falha. Mas quando há um eixo escolhido logo cedo, o inesperado não te arranca tão facilmente de si. Você pode se adaptar sem se dissolver. Pode acolher o que surgiu sem abandonar o que é central. Esse é um tipo raro de liberdade. Não a liberdade de controlar o dia, mas a de não perder a alma para ele. Ao mesmo tempo, há outro gesto silencioso que transforma a manhã num território de força. A gratidão lúcida. Não uma gratidão ingênua, usada para negar a dureza da vida, mas uma gratidão firme, que vê a impermanência e justamente por isso valoriza o que ainda existe.
O estoico acorda sabendo que nada é garantido, nem a saúde, nem os vínculos, nem as oportunidades, nem mesmo o tempo. Essa consciência não o torna sombrio, torna-o presente. Porque quando você percebe que o que hoje parece comum pode não estar mais aqui amanhã, passa a viver com outro tipo de atenção. O copo de água deixa de ser detalhe. O corpo funcionando já não parece banal. O silêncio da casa, a chance de recomeçar, uma pessoa querida ainda por perto, tudo isso ganha outro peso. Não o peso da posse, mas o da reverência. A maioria das pessoas só aprende a agradecer depois da perda. Só reconhece o valor quando a ausência já falou mais alto. O estoico tenta não esperar tanto. Ele treina os olhos para ver o que permanece invisível aos apressados. E isso muda amanhã profundamente, porque uma alma agradecida não desperta em carência imediata. Não começa o dia com a sensação de que falta tudo. Começa percebendo que, apesar das faltas, ainda há muito a ser honrado. Esse estado interior protege contra uma ansiedade silenciosa que empurra tanta gente para a comparação, para a reclamação constante, para a escravidão de querer sempre mais antes de reconhecer o que já foi dado. Gratidão aqui não é passividade, é solo fértil. É a base emocional que permite agir sem desespero. Experimente perceber como seu espírito se comporta quando acorda já pensando no que não tem, no que ainda não conseguiu, no que os outros parecem possuir. Amanhã se fecha, o coração enrijece. O dia vira uma prova a ser vencida ou uma dívida a ser paga. Agora compare com uma manhã em que, antes de correr, você reconhece o que ainda sustenta sua existência. Algo se abre. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a alma deixou de começar a partir da escassez. E um homem que começa a partir da suficiência caminha de outro modo. Ele não implora sentido ao mundo o tempo inteiro. Ele carrega dentro de si uma base mais estável, e isso o torna menos manipulável pelas promessas de prazer rápido, validação barata e consumo sem medida. É nesse ponto que amanhã deixa de ser apenas organização e se torna formação de caráter. Porque quando você escolhe o essencial, protege sua energia e agradece pelo que existe, está treinando algo muito maior do que produtividade. Está treinando dignidade. Está ensinando à sua mente que ela não precisa se prostrar diante do excesso. Está ensinando ao seu coração que ele pode agir sem viver faminto de aprovação. Está ensinando à sua vida que cada novo dia não será tratado como um corredor de tarefas, mas como um campo de escolhas morais, espirituais e práticas. E isso é profundamente estoico. Compreender que o modo como você vive as horas comuns revela mais sobre sua alma do que qualquer grande discurso sobre propósito. Mas ainda há algo mais, porque mesmo quando você acorda com clareza, define prioridades e cultiva gratidão, o mundo continua tentando te arrancar do centro. Ele faz isso pelas distrações evidentes, mas também pelas sutis. Uma conversa que te desvia, uma notícia que te agita, um pensamento de comparação, um impulso de checar o que os outros estão fazendo, uma vontade de evitar justamente aquilo que mais importa. E é por isso que viver como um estoico pela manhã exige vigilância suave. Não paranoia, não rigidez sufocante, mas atenção. Atenção ao que te enfraquece. Atenção ao que te divide. Atenção ao que parece inocente, mas rouba a melhor parte do seu foco. A alma precisa ser guardada não só contra grandes quedas, mas contra pequenas infiltrações. Com o tempo, essa forma de viver produz uma transformação que quase ninguém percebe de imediato, mas que muda tudo. Você se torna menos reativo e mais intencional, menos disperso e mais inteiro, menos faminto por estímulo e mais capaz de sustentar o silêncio. E isso faz com que as manhãs deixem de ser um empurrão sofrido para se tornarem um reencontro. Você acorda e já não sente que precisa fugir de si. Ao contrário, passa a reconhecer naquelas primeiras horas um espaço sagrado onde o homem que você deseja ser pode, pouco a pouco, tomar forma concreta, sem grandiosidade, sem promessa vazia, apenas pela repetição serena de escolhas certas. Porque é assim que o caráter é construído, não em momentos raros de heroísmo, mas na insistência com que você honra o que importa quando ninguém te obriga. E amanhã
mais do que qualquer outro momento, te oferece essa chance. Ela pergunta todos os dias se sua vida será guiada por distração ou direção, por carência ou gratidão, por urgência alheia ou propósito próprio. O estoico não responde com pressa, responde com presença. Escolhe o essencial, protege a energia, agradece pelo que existe e então avança, não como alguém que quer vencer o mundo antes do meio-dia, mas como alguém que já venceu a batalha mais decisiva, a de não entregar a própria alma ao caos logo no começo do dia. Quando essa base começa a se firmar, amanhã deixa de ser apenas um conjunto de hábitos e se torna uma escola de força interior, porque chega um ponto em que não basta acordar bem, levantar com firmeza, definir prioridades e proteger a mente. A vida vai pedir mais. Vai pedir consistência quando a vontade faltar. Vai pedir sobriedade quando o humor oscilar. Vai pedir domínio quando o impulso mandar você buscar alívio imediato. E é exatamente aí que muitos se perdem. Eles até conseguem começar alguns dias com disciplina, mas não transformam isso em identidade. Dependem da motivação, da boa fase, do entusiasmo do momento. E tudo o que depende apenas disso desaba na primeira semana difícil, no primeiro cansaço mais profundo, na primeira manhã em que a alma acorda pesada. O estoico, porém, não constrói sua vida sobre estados passageiros. Ele entende que o humor é instável, que o desejo muda de forma, que a disposição oscila como o clima. Por isso, ele não pergunta toda manhã se está com vontade. Pergunta se aquilo é digno. Essa mudança de eixo altera completamente a relação com a rotina. Você deixa de viver como alguém que só age quando se sente inspirado e passa a agir como alguém que honra o que sabe ser certo, mesmo quando a parte mais fraca dentro de si pede fuga, atraso ou indulgência. Isso não endurece o coração, pelo contrário, dá a ele estrutura, porque um coração sem estrutura se comove com tudo e se compromete com pouco. Já um espírito treinado aprende a permanecer. É nesse momento que a disciplina revela sua face mais nobre, não como punição, não como rigidez teatral, mas como fidelidade silenciosa ao seu próprio propósito. Pense em quantas áreas da vida foram enfraquecidas não por grandes fracassos, mas por pequenas concessões repetidas. A alimentação que sempre recomeça amanhã, o treino que depende do ânimo, o projeto que cede à distração, a leitura interrompida por qualquer notificação, a paz trocada por reações impulsivas. Amanhã é o laboratório onde tudo isso pode ser reeducado, porque ela oferece a chance de provar para si mesmo, cedo, que você não precisa obedecer a todo impulso só porque ele apareceu. E essa prova, repetida com constância, muda a forma como você se enxerga. Talvez você já tenha sentido isso. Há uma força muito particular que nasce quando você faz o que precisa ser feito antes que a mente tenha tempo de fugir. Não é euforia, não é orgulho barulhento, é algo mais sóbrio, uma espécie de respeito por si mesmo. Você percebe que ainda consegue confiar na própria palavra. E isso vale mais do que parece. Porque um homem que não confia mais em si, vive rachado por dentro. Ele promete, mas não acredita. Planeja, mas já espera falhar. Deseja mudar, mas se vê como alguém incapaz de sustentar mudança. E aos poucos o problema deixa de ser o hábito em si e passa a ser a identidade silenciosa que ele forma. A de alguém que sempre recua. O estoico combate isso não com frases de efeito, mas com prática. Ele se torna confiável para si. E amanhã é onde essa confiança começa a ser restaurada. Mas a disciplina não serve apenas para cumprir tarefas. Ela serve para libertar. Esse é um ponto que quase ninguém percebe quando olha de fora. A pessoa indisciplinada imagina que está preservando sua liberdade ao seguir o próprio impulso. Na verdade, está se tornando escrava dele, escrava da vontade de dormir mais, de adiar, de consumir, de se distrair, de buscar conforto em qualquer coisa que alivie momentaneamente a tensão de existir. Parece liberdade, mas é dependência com aparência agradável. O homem que não domina seus impulsos logo será dominado por eles. E quando percebe, já não escolhe mais com clareza. Apenas responde ao que o puxa. O estoico se recusa a viver assim. Ele sabe que a verdadeira
Liberdade começa quando você consegue desejar algo e ainda assim dizer não, se esse desejo te enfraquece. É por isso que as manhãs também são o campo onde se treina a relação com os próprios apetites. O desejo por distração, a fome por estímulo, a necessidade de checar o celular, a vontade de começar o dia anestesiado em vez de presente. Tudo isso parece pequeno, mas revela a mesma estrutura interna. Quem não consegue sustentar alguns minutos de silêncio logo cedo, dificilmente sustentará a firmeza diante das provocações maiores do dia. Quem não consegue dizer não ao impulso mais simples, encontrará ainda mais dificuldade para resistir às tentações mais sofisticadas, às fugas emocionais, aos hábitos que drenam energia e enfraquecem a vontade. Por isso, viver como um estoico pela manhã também significa aprender a suportar o desconforto inicial de não se entregar imediatamente ao prazer, ao barulho, à fuga. Existe uma espécie de dignidade rara em beber o amargo de um começo consciente. Levantar sem negociar, ficar em silêncio antes de se inundar de informação, fazer o que precisa ser feito antes de buscar o que é agradável, suportar a ausência imediata de recompensa externa. Tudo isso fortalece algo muito maior do que a rotina, fortalece a soberania pessoal. Você começa a sentir que existe um centro em você que não precisa correr atrás de alívio a cada minuto. E essa descoberta muda a forma como atravessa não só a manhã, mas a vida inteira. Porque o mundo moderno é mestre em fabricar desejos. Ele te convence o tempo todo de que falta algo, de que você precisa consumir mais, reagir mais, provar mais, aparecer mais. Sem disciplina interior, você vira presa fácil. Com disciplina, começa a filtrar. E filtrar é uma forma de liberdade. Ao mesmo tempo, amanhã é um ótimo lugar para lembrar algo que os fortes nunca esquecem. O corpo precisa colaborar com a alma. Não adianta querer clareza numa mente sustentada por exaustão crônica, desordem física e negligência cotidiana. O estoico não trata o corpo como vaidade, mas como instrumento. Ele sabe que o espírito mais elevado ainda precisa de um organismo desperto, hidratado, minimamente organizado, capaz de sustentar presença e esforço. Por isso, os gestos simples importam. Beber água ao acordar, expor-se à luz da manhã, mover o corpo nem que seja um pouco, respirar antes de correr. Essas ações parecem pequenas, mas têm um efeito profundo porque comunicam ao sistema inteiro que o dia começou sob comando e não sob abandono. Quando você acorda e imediatamente se entrega à desordem, o corpo sente, a mente sente, o humor sente, o foco sente. E então, o resto do dia vira uma tentativa de compensar o que poderia ter sido evitado por um começo mais lúcido. Já quando você cuida primeiro do básico, tudo ganha outra textura. Não porque a vida fique fácil, mas porque você deixa de sabotá-la logo na largada. É curioso como tantos buscam grandes soluções para o estresse, para a ansiedade e para a falta de direção, enquanto negligenciam os gestos elementares que moldam a disposição interior. O estoico não despreza o simples. Ele entende que a força duradoura raramente nasce de excessos, nasce da constância no essencial. E isso inclui também a relação com a natureza do próprio tempo. Porque a manhã não foi feita para ser consumida como uma extensão da noite. Ela tem outro ritmo, outra temperatura espiritual. Há algo de profundamente reparador em deixar a luz tocar o rosto cedo, em respirar ar de verdade, antes de respirar urgência, em lembrar que o mundo é maior do que telas, metas e notificações. O homem moderno vive tão cercado de ruído que às vezes esquece que existe uma ordem silenciosa na própria realidade. O céu clareando sem pedir aplausos, o ar entrando e saindo, o corpo acordando, a cidade ainda entre sono e movimento. Tudo isso ensina que nem tudo precisa ser atropelado. Ensina que a força não está apenas em fazer mais, mas em entrar no dia com mais inteireza. Quando você se reconecta com essa simplicidade, algo dentro desacelera sem perder firmeza. A pressa deixa de ser confundida com importância. A agitação já não parece sinal de valor. Você começa a perceber que uma manhã vivida com presença vale mais do que horas inteiras gastas em estado de dispersão. E essa percepção é revolucionária, porque ela quebra o feitiço da correria vazia. Faz você entender
que a verdadeira produtividade nasce de uma alma organizada, não de uma mente frenética. Faz você ver que o domínio próprio não é inimigo da paz. Ele é justamente o caminho para uma paz mais sólida, aquela que não depende de o mundo colaborar, porque foi cultivada antes do choque, antes do ruído, antes da primeira exigência. É assim que amanhã vai moldando uma nova identidade. Você deixa de se ver como alguém que está sempre correndo atrás do próprio atraso interior e começa a se reconhecer como alguém que conduz. Alguém que não precisa acordar perfeito, mas precisa acordar presente. Alguém que entende que a vida não muda de uma vez, mas se inclina lentamente na direção das escolhas repetidas. E quando essas escolhas se repetem cedo, antes que a confusão do dia se instale, elas ganham um poder imenso, porque não estão apenas preenchendo horas, estão treinando caráter, estão formando uma mente mais sóbria, uma vontade menos escrava, um coração mais firme. Talvez ninguém perceba de imediato o que está acontecendo dentro de você. Por fora, pode parecer apenas uma pessoa que acorda, se organiza e segue o dia. Mas por dentro, algo muito maior está sendo construído. Uma fortaleza sem alarde, uma coluna moral, um eixo que não se dobra facilmente. E isso importa porque a vida, inevitavelmente, testará tudo o que você chama de força. Testará sua paciência, sua constância, sua humildade, seu domínio sobre si. Se amanhã foi vivida no automático, você entra nessas provas já disperso. Mas se ela foi usada como treino, você entra diferente. Não invencível, mas mais inteiro. Não sem medo, mas menos governado por ele. Não sem dor, mas mais preparado para não se perder nela. E no fundo é isso que significa viver como um estoico todas as manhãs. Não é imitar uma estética de disciplina. Não é recitar frases antigas enquanto mantém uma vida governada pelos mesmos impulsos de sempre. É construir, logo no início do dia, a prova concreta de que você está disposto a sair da escravidão interior e entrar numa vida de mais lucidez, mais ordem e mais respeito por si mesmo. Cada manhã bem vivida te afasta um pouco do homem impulsivo e te aproxima do homem soberano. E essa distância, embora construída em silêncio, é a diferença entre ser carregado pela vida e caminhar por ela com direção. Há ainda uma dimensão da manhã que separa de forma definitiva o homem comum do homem treinado, a capacidade de permanecer em quietude antes de enfrentar o mundo. Porque uma coisa é levantar cedo, outra, muito mais rara, é não permitir que a alma acorde já agitada. Muita gente sai da cama e entra imediatamente em combate com fantasmas invisíveis. O dia nem começou de verdade, mas a mente já está correndo na frente, antecipando problemas, revivendo conversas, simulando fracassos, tentando controlar o que ainda nem aconteceu. O corpo está no presente, mas o espírito já foi sequestrado pelo futuro ou pelo passado. E quando isso acontece logo cedo, toda a energia da manhã é drenada por batalhas imaginárias. O homem gasta sua força antes mesmo de precisar dela. O estoico sabe que a mente sem guarda se torna um campo invadido. Por isso ele cultiva silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio ativo, cheio de observação, de retorno, de presença. Antes de falar com o mundo, ele volta para dentro e verifica o que está acontecendo em si. Que pensamentos surgiram? Que ansiedade está tentando se instalar? Que medo quer vestir a roupa da prudência? Que desejo quer se passar por necessidade? Esse exame interior logo cedo parece pequeno, mas é uma das práticas mais poderosas de autodomínio. Porque quando você nomeia o que se move dentro de você, já não é arrastado por isso com a mesma facilidade. A emoção continua existindo, o pensamento continua aparecendo, mas a consciência deixa de ser refém e volta a ocupar seu lugar de comando. É impressionante como a maioria das pessoas passa anos sem aprender a observar a própria mente. Elas vivem obedecendo ao primeiro pensamento, que aparece como se pensamento fosse destino. Sentem medo e já concluem que devem recuar. Sentem preguiça e já entendem isso como sinal de que não é o momento. Sentem ansiedade e acreditam que alguma ameaça concreta precisa estar à espreita. Mas o estoico rompe esse automatismo. Ele aprende a fazer uma pausa entre o impulso e a ação. E nessa pausa,
nasce algo precioso: liberdade, porque o pensamento por si só não manda. A emoção por si só não governa. O que governa é aquilo que você decide sustentar depois de perceber o que está acontecendo dentro de si. Talvez essa seja uma das grandes doenças do nosso tempo. Não apenas o excesso de informação, mas a incapacidade de permanecer consigo mesmo sem fugir imediatamente para algum estímulo. Há sempre algo para olhar, checar, ouvir, consumir, comentar. Sempre um escape disponível. E quanto mais acessível a fuga, mais fraca vai ficando a musculatura interior necessária para sustentar presença. O homem moderno muitas vezes não sabe mais ficar em silêncio, nem por alguns minutos, sem sentir desconforto. E justamente por isso reage tanto, se dispersa tanto, se cansa tanto. Quem não suporta ficar consigo acaba vivendo à mercê do que aparece do lado de fora. Não escolhe o próprio centro, apenas corre para onde o mundo aponta. O estoico faz o oposto. Ele usa a manhã para regressar ao seu eixo antes que as vozes externas o disputem. Esse retorno ao eixo não precisa ser elaborado. Não precisa de cerimônia complexa, nem de aparência espiritual. Pode acontecer de forma simples, mas precisa acontecer de forma real. Sentar por alguns minutos e respirar com atenção. Olhar pela janela e lembrar que o dia não começou para ser desperdiçado em ansiedade. Escrever algumas linhas para ordenar a mente. Fazer uma oração curta. Repetir a si mesmo um princípio que deseja viver. Perguntar em silêncio: o que hoje pode me tirar de mim e como escolherei responder? Tudo isso parece pequeno para olhos apressados, mas é justamente o pequeno que, repetido, transforma. A grande mudança interior quase nunca vem do impacto dramático, vem da constância silenciosa com que você volta para si toda manhã, até que isso deixe de ser esforço e se torne natureza. E quando esse hábito amadurece, uma nova relação com os desafios começa a nascer. Você já não vê a dificuldade diária como um inimigo pessoal, mas como matéria de treino. O atraso, a crítica, a frustração, o contratempo, a pessoa difícil, o plano que muda, tudo isso continua acontecendo, mas não te encontra mais completamente despreparado, porque amanhã te ensinou a não esperar perfeição. Te ensinou a esperar a vida como ela é, incerta, instável, indomável. E em vez de pedir que ela se torne suave para que você consiga viver bem, você fortalece a si mesmo para atravessá-la com mais dignidade. Isso muda a qualidade da sua força. Ela deixa de ser uma força infantil, dependente de circunstâncias favoráveis, e começa a se tornar uma força adulta, que sabe permanecer mesmo quando o dia vem torto. É aqui que a adversidade ganha um novo significado. A maioria tenta evitar qualquer desconforto, como se viver bem significasse passar intacto pelas exigências da realidade. Mas o estoico percebe algo mais profundo. As dificuldades diárias não apenas testam, elas revelam. Revelam onde ainda há apego, onde ainda há vaidade, onde ainda há necessidade excessiva de aprovação, controle ou alívio imediato. Cada atrito mostra um ponto de fraqueza, mas também uma possibilidade de lapidação. E por isso, amanhã não é só preparação para tarefas, é preparação para o embate, invisível entre o homem que você foi até ontem e o homem que pode começar a ser hoje. Quando você entra no dia com essa postura, até os erros mudam de função. Eles deixam de ser provas de incapacidade e passam a ser material de aprendizagem. Isso é fundamental, porque muita gente começa bem uma manhã, falha em algum momento do dia e então usa essa falha como justificativa para abandonar tudo. Uma reação impulsiva, uma distração, uma quebra de rotina e pronto. A narrativa interna volta a ser a mesma. Eu nunca consigo, eu sempre estrago, não adianta tentar. O estoico rejeita esse teatro mental. Ele sabe que cair faz parte do processo, mas também sabe que a dignidade está em olhar o erro com honestidade e transformá-lo em correção. Não há crescimento real sem revisão. Não há força real sem humildade para reconhecer onde ainda se tropeça. Por isso, viver como um estoico todas as manhãs também significa entrar no dia disposto a aprender com a própria imperfeição. Não com indulgência frouxa, mas com lucidez firme.
Se você se irritar mais do que deveria, observe. Se se distrair, reconheça. Se fugir de algo importante, admita. Mas não transforme esses momentos em condenação de si. Transforme em diagnóstico. O erro pode ser um carcereiro ou um professor. Tudo depende da postura com que você o encara. Quando o homem usa suas falhas para se conhecer melhor, ele começa a crescer em vez de apenas se culpar. E a culpa improdutiva, é bom lembrar, é uma das formas mais sutis de orgulho. Ela finge profundidade, mas no fundo só mantém você girando em torno do próprio ego. Já a correção humilde devolve movimento à alma. Há ainda outra lembrança que amanhã pode oferecer, e ela é decisiva. O tempo não é infinito. Quase todos vivem como se pudessem adiar para sempre a própria transformação, como se sempre houvesse outra semana, outro mês, outro momento ideal para começar a viver com mais presença, mais virtude, mais sobriedade. Mas a vida não se compromete com nossos adiamentos, ela segue. E cada manhã desperdiçada não volta mais como possibilidade viva, volta apenas como lembrança. O estoico guarda isso no coração não para viver angustiado, mas para viver desperto. Ele se lembra de que o dia recebido é frágil e precioso, de que não tem garantia de outra chance igual, e por isso não entrega tão facilmente suas horas ao que é raso. Há uma nobreza silenciosa em tratar o amanhecer como algo sagrado, justamente porque ele é passageiro. Essa consciência da finitude reorganiza tudo. Pequenos dramas perdem um pouco do poder. O desejo de provar algo para pessoas distraídas começa a parecer menos urgente. A procrastinação deixa de parecer inocente. Você percebe que adiar aquilo que importa é, no fundo, tratar a própria vida como se ela tivesse sobra. E talvez ela não tenha. Então amanhã passa a carregar uma dignidade diferente. Ela não é só o começo de mais um ciclo mecânico. É uma convocação, um lembrete de que você ainda está aqui, respirando, podendo escolher, podendo corrigir, podendo recomeçar. E recomeçar não é pouco. Para quem já se perdeu muitas vezes dentro de si, recomeçar com consciência é uma das maiores graças que existem. É por isso que o estoico não desperta pedindo ao dia que o poupe. Ele desperta perguntando como pode honrá-lo, como pode usar suas horas de modo mais limpo, mais útil, mais verdadeiro, como pode sair da cama não apenas para repetir hábitos, mas para aprofundar caráter, como pode fazer do comum um terreno de virtude. Porque no fim a vida não é transformada por momentos raros de inspiração, mas pelo modo como você atravessa as repetições inevitáveis com uma alma mais lúcida. E amanhã é o lugar perfeito para isso. Ela volta todos os dias para perguntar se você finalmente entendeu que o verdadeiro trabalho não está em controlar o mundo, mas em não se perder de si logo no começo dele. Quando um homem aprende a entrar assim no amanhecer, algo muda até na forma como ele carrega o peso da existência. O fardo continua existindo. As contas, as perdas, os medos, as responsabilidades, a vulnerabilidade de amar, a incerteza dos caminhos, nada disso desaparece. Mas há mais coluna dentro dele. Há menos desespero, menos teatralidade interior, menos necessidade de fuga. Ele sofre com mais verdade e menos pânico. Decide com mais calma e menos compulsão. Caminha com mais firmeza e menos ruído. Isso não faz dele uma pedra. Faz dele alguém habitável por si mesmo. E ser habitável por si é uma das maiores conquistas de uma alma. No fim, é isso que todas essas manhãs começam a construir. Não apenas uma rotina eficiente, mas um homem mais inteiro. Um homem que pensa antes de reagir, que sustenta silêncio antes de se dispersar, que escolhe princípios antes de seguir impulsos, que aprende com a dificuldade em vez de se quebrar diante dela, que lembra da brevidade da vida e, por isso, trata o tempo com mais reverência. Um homem que não acorda perfeito, mas acorda disposto. E essa disposição, quando repetida dia após dia, forma uma presença que o mundo percebe mesmo sem entender, porque há algo diferente em quem já não entra no amanhecer como vítima do caos, mas como guardião da própria alma. E então chega o ponto em que amanhã já não é mais um esforço isolado, mas uma forma de existir. O que começou como tentativa vira postura. O que parecia disciplina vira natureza. E você percebe, quase sem notar o momento exato,
que não está apenas fazendo certas coisas ao amanhecer, está se tornando alguém diferente por causa delas. Alguém menos disponível ao caos, menos seduzido pela pressa, menos frágil diante da oscilação interna, mais sóbrio, mais atento, mais inteiro. Essa é a transformação silenciosa que o estoicismo oferece quando deixa de ser uma ideia admirada e se torna uma prática vivida nas primeiras horas do dia. Porque viver como um estoico pela manhã não é montar uma cena de autocontrole, é construir uma alma que não depende tanto das circunstâncias para permanecer de pé. É aprender que a paz não começa quando o mundo se organiza, mas quando você decide se organizar por dentro antes de enfrentá-lo. É entender que força não é ausência de cansaço, medo ou desconforto. Força é não entregar o leme a essas coisas, é poder senti-las e ainda assim seguir em direção ao que é correto. E tudo isso começa cedo, naquele instante em que ninguém está exigindo grandeza de você, mas a sua consciência está observando se você vai honrar o que já sabe. Há homens que passam a vida inteira esperando um grande acontecimento que os transforme, uma crise, uma perda, uma oportunidade, uma revelação. Mas quase sempre a transformação real não chega como estrondo. Ela amadurece em hábitos pequenos, repetidos com dignidade. Amadurece na forma como você abre os olhos, no que decide alimentar primeiro, na maneira como se levanta, no silêncio que protege, na prioridade que escolhe, na gratidão que cultiva, no impulso a que resiste, na verdade que assume diante dos próprios erros, na coragem de recomeçar sem espetáculo quando falha. É assim que uma vida muda, não de uma vez, mas de dentro para fora. Não por acaso, mas por prática. Talvez o mundo nunca saiba quantas batalhas você venceu antes das 8 da manhã. Talvez ninguém veja o momento em que você escolheu não tocar no celular. Ninguém veja a respiração funda antes de agir. Ninguém veja a conversa interna em que você recusou a preguiça, o medo, a fuga. Ninguém veja a decisão silenciosa de não começar o dia já ajoelhado, diante da ansiedade. E ainda assim essas batalhas contam. Contam porque moldam o homem que depois vai falar, trabalhar, amar, enfrentar conflitos, tomar decisões, atravessar perdas. O mundo encontra durante o dia o caráter que você treinou em segredo ao amanhecer. É por isso que a manhã importa tanto, porque nela você ensaia a forma como vai existir quando as pressões surgirem. E existe algo profundamente libertador em perceber isso. Você não precisa esperar que a vida fique mais leve para começar a viver com mais dignidade. Não precisa resolver tudo, entender tudo, curar tudo, para já entrar no dia com mais verdade. Basta começar pelo começo. Basta tratar o amanhecer como um solo sagrado onde sua consciência volta a tocar o chão. Basta decidir que antes de ser útil ao mundo, você será fiel ao que considera justo, nobre e essencial. Esse compromisso muda a textura das horas. O trabalho deixa de ser pura reação. Os problemas deixam de ter acesso total à sua paz. Os impulsos deixam de parecer ordens. As distrações deixam de ter o mesmo fascínio. Não porque a vida ficou menos intensa, mas porque você deixou de ser tão disponível a tudo o que tenta te arrancar de si. Com o tempo, você percebe que a verdadeira riqueza da manhã não está no que ela rende em produtividade, mas no tipo de homem que ela forma. Um homem que não se vende tão facilmente ao conforto, que não se abandona na primeira oscilação emocional, que não precisa ser perfeito para permanecer comprometido, que aprende a cair sem transformar a queda em identidade, que sabe sustentar a própria palavra, que lembra da brevidade da vida e, por isso, para de desperdiçá-la em excesso de ruído e escassez de consciência. Um homem que entende que o domínio de si não é uma prisão austera, mas o caminho mais limpo para a liberdade. E talvez seja essa a pergunta que realmente importa no fim de tudo. Quem está nascendo dentro de você a cada manhã? Porque todo amanhecer cria alguém. Ou ele fortalece o homem disperso, reativo, faminto de estímulo e governado por impulsos, ou fortalece o homem sóbrio, atento, disciplinado e presente. Não existe neutralidade nisso. O modo como você começa o dia sempre está ensinando algo ao seu caráter. Sempre está consolidando uma direção. Sempre está dizendo à sua alma o que ela pode esperar de você quando a vida apertar. E se essa percepção entrar fundo no seu coração,
Sua manhã nunca mais será tratada como um detalhe. A beleza desse caminho está justamente em sua simplicidade severa. Você não precisa conquistar um império. Precisa conquistar a si mesmo antes do café esfriar. Não precisa provar força para o mundo. Precisa sustentar lucidez quando ninguém está olhando. Não precisa transformar cada amanhecer numa performance impecável. Precisa apenas retornar todos os dias com honestidade e firmeza ao tipo de vida que deseja construir. Haverá manhãs pesadas. Haverá dias em que a mente estará nublada, o corpo resistente, o coração cansado. E ainda assim, mesmo nessas manhãs haverá uma escolha. Talvez menor, talvez mais silenciosa, mas real. A escolha de não se abandonar por completo. A escolha de fazer ao menos o suficiente para manter viva a direção. E isso já é força, porque no fim, o estoico não é aquele que nunca vacila. É aquele que sempre volta. Volta ao eixo, volta ao princípio, volta à consciência, volta à responsabilidade sobre si, volta ao entendimento de que o único território que realmente pode ser governado é o interior. E é por isso que ele começa cedo, porque sabe que, se deixar esse território aberto, o mundo entrará com suas pressas, seus medos, suas distrações e suas promessas vazias. Mas se o guardar logo ao amanhecer, carrega consigo ao longo do dia uma espécie de casa interna, um lugar de onde pode responder sem se trair, agir sem se perder, cair sem se destruir e continuar sem se endurecer. Então amanhã, quando a luz tocar o seu quarto e o dia ainda estiver inteiro diante de você, lembre-se de que aquele momento não é pequeno. Ele carrega uma pergunta antiga e decisiva. Você vai entregar sua mente ao mundo ou vai oferecê-la primeiro àquilo que há de mais elevado em você? Vai começar o dia como alguém que espera ser puxado pelas circunstâncias ou como alguém que escolhe andar por princípios? Vai seguir o automatismo ou vai construir presença? Talvez ninguém veja a resposta. Talvez só você saiba. Mas isso basta, porque é justamente nesse segredo entre você e o amanhecer que o caráter se forma. Faça isso todas as manhãs. Não por vaidade, não para parecer forte, não para vestir uma imagem de disciplina. Faça porque a sua paz precisa de estrutura. Faça porque a sua mente precisa de direção. Faça porque a sua vida merece começar em consciência e não em dispersão. Faça porque o mundo já tem homens demais governados por ruído, impulso e pressa. E há uma dignidade rara em se tornar alguém que desperta com mais verdade. Alguém que entra no dia com coluna interior. Alguém que não pede à vida que seja fácil, mas pede a si mesmo que seja firme. É assim que se vive como um estoico. E quando a noite chegar, você vai perceber que o verdadeiro milagre não foi ter controlado tudo, vencido tudo ou resolvido tudo. O verdadeiro milagre foi ter atravessado o dia sem perder a si mesmo logo no começo dele. Foi ter sustentado um centro quando o caos tentou te dispersar. Foi ter construído em silêncio uma força que ninguém pode te dar e ninguém pode tirar. E então você entenderá que amanhã nunca foi apenas o início de um dia. Ela sempre foi o início de quem você estava se tornando.